E aí, meus queridos amigos, estou aqui neste canal para trazer análise deste notebook que, na minha opinião, é o notebook mais da hora da ASUS para 2024. E eu tô falando isso principalmente por conta do hardware, a tela maravilhosa e touch, tela sensível ao toque que ele tem, e por ele ter um corpo super sólido de alumínio, com 1 centímetro de espessura, pesando 1,5 kg. Gente, vem comigo porque essa análise vai ser bem legal para falar do primeiro notebook da ASUS com o processador AMD Ryzen AI 9HX370, processador da AMD focado em inteligência artificial processando localmente, né? Então vem comigo para conhecer mais sobre esse carinha aqui. E para começar a nossa análise, eu quero falar da coisa que mais me destacou, tá, nesse notebook, principalmente, que é essa tela maravilhosa de 16 polegadas com proporção 16:10 com tecnologia ASUS Luminous OLED. Eu já falei pra vocês, quem tá acostumado com tela OLED, gente, não tem como voltar mais para LCD, não tem condição. A televisão da sua casa é OLED, seu smartphone é OLED e seu notebook é OLED, acabou, não dá pra voltar mais pro LCD, cara, porque essa tela aqui, ela tem um molho, sabe? Ela tem um molho. E o OLED tem aquelas coisinhas de OLED que a gente já tá acostumado, né? Um preto profundo, aquelas cores que saltam aos olhos. E um desses recursos da tela OLED, principalmente, é o tempo de resposta. Porque assim, aqui nós temos 0,2 milissegundos de tempo de resposta. A tecnologia OLED, por si só, naturalmente, ela já tem um tempo de resposta super baixo se comparado ao LCD, onde o padrão são 3 milissegundos. Aqui a gente tem 0,2 milissegundos de tempo de resposta. Então é uma tela realmente que ela é muito mais rápida, né? E para complementar essa velocidade no tempo de resposta, nós temos uma taxa de atualização também bem alta. São 120 Hz de taxa de atualização. Ou seja, esse notebook não é um notebook gamer, tá? Mas, cara, uma tela linda dessa, com uma taxa de atualização de 120 Hz, já é o suficiente para você conseguir rodar aqui aqueles jogos competitivos, tipo Fortnite, LoL da vida. Então, assim, ele roda numa velocidade legal para um notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada, e essa tela ela comporta tudo isso, o que é o mais louco, né? E para finalizar essa parte da tela, ela tem também resolução 2.8K. Então aqui, gente, tenho que falar dessa tela, cara. Eu passei o final de semana trabalhando nele, editando foto nesse computador, e realmente editar a foto nele é um deslumbre visual, entende? Não dá, falei pra vocês, não dá pra voltar para LCD, não dá. E uma coisa interessante dessa tela também é o brilho. É uma tela que alcança até 500 nits de brilho, que ajuda bastante também no conteúdo HDR. Então assim, você vai usar esse notebook para assistir série, para assistir filme, porque numa tela OLED, por favor, né? Eu fiz isso no final de semana e foi uma experiência bem legal, né? Nessa tela. E esse brilho mais alto, ele é importante para filmes e séries, principalmente esses mais novos, que eles estão demandando uma tecnologia a mais, principalmente em cenas escuras. Quem aqui assistiu Game of Thrones ou A Casa do Dragão, a primeira temporada, e sofreu com aquela coisa de, cara, o que está acontecendo nessa tela que eu não tô chegando? Cadê o dragão voando? Tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. Aqui a gente não tem esse problema, porque o brilho mais alto consegue trazer esse equilíbrio de luzes e sombras que o HDR traz pra gente nas imagens. Por fim, como vocês podem ver aí de longe, né, que a borda desse notebook é realmente bem fininha, ele tem tecnologia Nano Edge, ou seja, a tela tem um aproveitamento de espaço de 90%. E além de toda essa tecnologia de brilho, de cor, nós temos aqui uma cobertura de 100% do espectro DCI-P3, ou seja, ele alcança esse espectro maior, que além de deixar as imagens para filmes e séries mais bonitas, também traz mais volume de cor quando você precisa trabalhar com cor, seja com fotos, como eu fiz no final de semana, com vídeo e etc. E para manter essa tela calibrada, nós temos a validação Pantone, que já vem com a tela calibrada de fábrica, então você sabe que a cor que você está vendo no seu monitor vai ser a cor que você vai mandar para a foto da impressão que uma foto impressão que você viu na tela desse notebook, né? E outra coisa, certificação VES HDR True Black 500, que garante esses pretos profundos. E para finalizar novamente, porque assim, eu já falei para finalizar, mas é que essa tela tem muita coisa, cara. Nós temos menos emissão de luzes azuis, que é padrão das telas ASUS Luminous LED, tá? Aqui nós temos 70% menos emissão de luzes azuis. Então assim, para que emitir menos luz azul? Para você não ter um cansaço visual e prejudicar a sua retina conforme você vai usando o notebook. Porque, cara, quem trabalha com notebook sabe que você fica o dia inteiro na frente do computador, seja em reunião, seja mexendo com tarefas, planilhas, sites, documentos e tudo mais, então você fica muito tempo no computador. E essas telas mais simples, que não tem esse tratamento na tela, podem prejudicar a sua visão. Você chegar no final do dia que você está com o olho ardendo, o olho seco e tudo mais, aqui a ASUS já te ajuda a eliminar essa intensidade da luz azul, tá? E o interessante é que isso tudo é logicamente feito pela TUV Rayland e pela SGS, que são duas empresas que cuidam para que essa tecnologia funcione bem, e isso não descalibra o display. Que a gente fala, né? Bom,
vou tirar menos luz azul, então a tela vai ficar amarelada. Isso não acontece, tá? A certificação Pantone, inclusive, garante que a tela tá bem calibrada com as cores. Então aqui a gente tem a melhor calibração com menos emissões de luzes azuis. E para complementar a sua experiência audiovisual nesse notebook, nós temos um sistema de som de respeito, tá? Levei esse notebook na casa de um amigo meu pra gente assistir série, enfim, mexer no notebook. Esse uso do dia a dia do notebook, que é legal trazer pra vocês essa experiência, eu fui lá e coloquei uma série pra gente assistir, um filme e tudo mais. O som dele é muito alto. Ele falou, cara, esse notebook parece que você tá andando com uma caixinha de som pra lá e pra cá, entendeu? Porque ele é muito alto, ele é muito encorpado. Inclusive, nas configurações do MyAsus, tem uma opção ainda de você colocar o alto-falante para que ele fique mais potente ainda. Então você tem um volume muito alto. Isso graças à tecnologia Smart Amp da própria Asus, que dá 5,25 vezes mais volume de som e alcance dinâmico. Então é um som alto, mas também muito limpo. E da mesma forma que nós temos certificados na tela, nós temos também certificados no áudio. Primeiro que o áudio desse notebook, ele é Dolby Atmos, né? Então traz aquele som multidimensional, feito também pela Harman Kardon, que é referência de som automotivo. Então é qualidade, é volume de som. E uma coisa interessante, que daqui a pouco a gente entra mais a fundo, esse notebook também tem cancelamento de ruído bidirecional, que eu vou colocar aqui nessa parte do som porque realmente ela faz parte, né? E como funciona isso? Bom, basicamente quando você estiver numa chamada, numa videochamada, ele vai conseguir por inteligência artificial limpar o ruído que à sua volta, sabe? Meu, tô numa cafeteria, tô aqui em casa com as criançadas, não para de gritar, cachorro latindo, um barulho, meu... Essa inteligência artificial vai conseguir cancelar esse ruído para as pessoas que estão te ouvindo, conseguir te ouvir com a maior nitidez possível, tá? E é legal porque ela é bidirecional, porque também todo o áudio que entra no notebook, ele consegue fazer esse cancelamento de ruído por inteligência artificial. O que é muito legal, porque tipo assim, sabe quando você tá numa reunião com alguém do trabalho, e aí fica aquele ruidinho chato de fundo da pessoa, às vezes ela nem tá num lugar muito barulhento, mas a reunião tá aquele silêncio, uma pessoa só falando, fica aquele barulho de casa, de coisas acontecendo no fundo, você consegue cancelar esse ruído da pessoa para você que está ouvindo. Olha que maravilha, dá pra você usar a inteligência artificial pra pessoa que nem tem esse notebook. E agora nós vamos entrar na parte de design, porque esse notebook... Gente, o design dele foi uma das coisas que mais me prenderam ao ZenBook S16. Porque assim, cara, é um notebook de 1,1 centímetro de espessura, pesando 1,5 kg. E assim, ele tem 16 polegadas, então... A tendência é não ser tão fino assim, mas ele consegue ser super fino. Para vocês terem uma noção, normalmente o notebook padrão ele tem 2 centímetros de espessura, pesando uns 2 kg. Se você vai para a linha Gamer, que é uma linha mais robusta, você tem ali uns 3 centímetros de espessura, pesando uns 2,5 kg mais ou menos, por conta de todo o sistema de refrigeração, placa de vídeo dedicada, então faz sentido. Agora aqui a gente tem um notebook extremamente fino, porém com um sistema de refrigeração bem otimizado, que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas o legal do design desse notebook é que ele é inteirinho feito em alumínio, ele é todo sólido. Não é aquele notebook montado que você pega assim na mão, você dá uma mexidinha nele e faz... Não tem nada disso aqui, ele é simplesmente muito sólido, principalmente pelo método de fabricação dele. E eu tô falando da usinagem CNC. E como funciona esse método? Bom, basicamente, eles pegam um bloco de alumínio inteiro, colocam numa máquina de super precisão e ela começa a esculpir dentro do alumínio cada partezinha do notebook. Então aqui a gente não tem, por exemplo, essa parte aqui do corpo do notebook é um encaixe, essa parte dessa grade de cima é outro encaixe, o teclado, outro encaixe, não tem nada disso. Tudo isso daqui é uma peça única. As únicas coisas que são encaixadas depois, com certeza, é o touchpad e o teclado. O resto é um bloco só de alumínio. E o legal de utilizar essa técnica é que a gente tem um design também bem diferenciado. Por exemplo, aqui nós temos essa grade aqui, que vocês vão ver nas imagens de detalhe, porque eu não consigo mostrar, mas são microfuros muito pequenininhos. É um furinho dentro de um furinho dentro de um furinho, que deixa um design muito bonito nesse notebook. O que ajuda muito também no sistema de refrigeração e de som desse notebook. Então, toda essa parte de cima ajuda como uma saída de ar, como uma exaustão, e também para os alto-falantes. E o legal é que por conta desse sistema de usinagem CNC, a gente tem aqui 3.522 furos. É muita coisa. Você não vai contar os furinhos, né? E como se não bastasse não apenas essa parte de usinagem CNC na base do notebook, mas também nós temos uma técnica diferente na tampa do notebook, porque aqui nós temos o nosso querido Ceraluminium, que é basicamente um alumínio ceramizado. A ASUS usa essa técnica para trazer uma textura diferente na tampa. Então aqui nós temos esse aspecto de pedra, meio papel, ele tem uma textura diferente do alumínio, que não é aquela coisa super lisa, você sente que tem uma certa resistência, e assim, é
muito, muito, muito bonito, principalmente por conta dessas linhas do monograma A, né, da ASUS aqui, bem grandão, que tá de ponta cabeça, mas nas imagens vocês estão vendo aí, né? Então, ele é muito, muito bonito, e o legal é que ele diminui aquela quantidade de impressão digital que fica na tampa do notebook, sabe? Então ele é muito bonito, essa tampa com essa técnica nova da ASUS. E por fim, por conta desse processo de fabricação, nós temos aqui nosso certificado de resistência nível militar 1000 STD 810H, onde esse notebook passou por 12 métodos e 26 testes para garantir a vida útil dele muito maior, né? Então, testaram temperaturas altas, temperaturas baixas, queda, vibração, pressão, todo tipo de uso para que esse notebook consiga resistir a tudo isso. Então, isso é muito interessante, por exemplo, para você que mora numa região litorânea, onde você mora perto da praia, e a gente fica aquela coisa, né? Putz, será que a maresia vai estragar mais uma coisa? Quem já morou na praia, no litoral, sabe que a maresia não tá pra brincadeira, né? É geladeira que estraga, é televisão, é micro-ondas, é fogão, tudo parece que tem a vida útil cortada pela metade perto do litoral, né? E aqui foram feitos esses testes para que esse notebook consiga resistir a mais tempo do que um notebook tradicional. Bem interessante, né? E partindo agora pro teclado, que vocês estão vendo aí de longe, inclusive que é um teclado reto iluminado aqui, ó, com brilho muito forte, gente, pelo amor de Deus. Eu vou colocar no mínimo para vocês verem, ó. Ó, o desligado, e esse aqui é o mínimo. O mínimo já é forte pra caramba, mas dá pra você deixar mais forte ainda, então é um dos teclados retroiluminados mais fortes que eu já vi na minha vida no notebook, tá? E esse teclado é o teclado ASUS ErgoSense no estilo chiclete, aquele padrão para notebook, tá? E tem várias especificações técnicas desse teclado muito interessantes. Uma delas é que a gente tem uma tampa da tecla maior, com 19,05 milímetros, tá bom? Então a gente tem um espaço maior para poder digitar com um pouco mais de precisão. Tem uma curvatura de tecla de 0,1 milímetro para deixar mais confortável, um pouquinho mais ergonômico na hora de digitar, e um acionamento de tecla de 1,1 milímetro. Então não é aquela tecla super rasa que você tá digitando e parece estar batendo o dedo em papel, e também não é aquela tecla funda, obviamente, teclado, não vou nem comparar com o teclado mecânico, porque esse notebook, eu acho que a finura desse notebook deve ser basicamente a espessura de uma tecla de teclado mecânico, ou até menos. E também nós temos uma técnica muito interessante nesse teclado, que é um mecanismo que minimiza ruídos. Então assim, sabe quando você vai usar um notebook num ambiente muito silencioso? Pode ser numa faculdade, acho meio difícil, que faculdade é uma barulheira pra lá e pra cá, né? Mas biblioteca, escritório, às vezes você vai em alguns lugares que é muito silencioso, e aquele tac, 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 tac de notebook acaba sendo meio incômodo, meio chato, né? Aqui nós temos esse mecanismo de redução de ruído, então você tem um teclado muito mais silencioso. E um ponto legal desse teclado é que por ele ser um ASUS AI PC, né, um notebook da ASUS pronto para inteligência artificial, nós temos aquela tecla, a famosa tecla, que surgiu agora nos notebooks em 2024, com acesso ao Copilot. Então com uma tecla só, onde a gente teria duas teclas Windows de um lado e outra do outro, agora nós temos a tecla Copilot, que aciona o assistente com inteligência artificial da própria Microsoft, onde você consegue, enfim, pedir para gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, alterar as configurações do notebook, é bem interessante. Então aqui a gente já tem isso integrado no próprio teclado. E em conjunto com o teclado ASUS ErgoSense, nós temos o touchpad de ASUS ErgoSense também. Esse touchpad, vocês estão vendo aí na câmera, né? Ele já é gigantesco, ele é enorme. Ele é 40% maior que um touchpad tradicional. E também ele tem suporte a gestos, o que é bem legal. Então, por exemplo, desse lado direito, você sobe e abaixa a barrinha aqui, a gente consegue mexer no brilho da tela, que inclusive deve estar estourando no vídeo. Ó, vou deixar aqui, ó, o brilho da tela. Do outro lado, a gente consegue abaixar e diminuir o volume. E na parte de cima, se você estiver assistindo um vídeo no YouTube, sei lá, no próprio computador, você consegue avançar e retroceder usando essa parte de cima, essa barrinha. Então, é bem interessante, é um touchpad muito mais inteligente. Fora isso, a ASUS também colocou um mecanismo aqui que você não precisa colocar tanta força para acionar, porque assim, quando você usa o touchpad, você clica num botão atrás, né? Você clica aqui, está andando aqui, ó, você clica num botão que está por detrás dessa parte touch do touchpad, né? E é interessante porque você não precisa fazer tanta força, você clica um pouquinho mais com pressão, ele já aciona. E é legal também outro recurso, que é a cobertura hidrofóbica e cobertura também PVD, que, enfim, faz com que o touchpad dure muito mais, seja muito mais macio e não fique com aquelas marcas ao longo do tempo, sabe? Por fim, eu quero falar sobre as conexões desse notebook, que faz parte do design dele, e é um notebook muito completo, principalmente para você que busca um notebook para trabalhar com fotografia, porque assim, vocês já viram que a tela dele é maravilhosa. Então, se você é fotógrafo, se é designer, você precisa de uma tela linda e maravilhosa, você vai ter aqui, mas tem uma entrada que é raríssima nos dias de hoje, e quando eu vi, eu fiquei feliz da vida. E elas são
Do lado esquerdo nós temos uma porta HDMI 2.1 com suporte a monitor externo de até 4K, duas portas USB 4 tipo C com conexões ultra rápidas até 40 gigabits por segundo, carregamento rápido também, e o conector de 3.5 mm para fone e microfone. E do lado direito, do outro lado, nós temos uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A e o famigerado leitor de cartão SD. Aplausos! Porque aqui nós temos o leitor de cartão. Obrigado, Asus! E para finalizar a parte de conexões, nós temos o Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4, então ele é realmente um notebook muito atualizado para tudo que você precisa. Todas as conexões, seja cabeadas ou também conexões sem fio. Agora, entrando na parte de hardware, nós temos o grande diferencial desse notebook, que é o processador. Aqui nós temos um AMD Ryzen AI9HX370, que são os novos processadores da AMD focados em inteligência artificial. Processamento local de inteligência artificial, porque a gente vai falar disso já já, peraí. Esse processador é interessante porque ele é focado em alto desempenho com baixo consumo de energia. Eu vou falar da bateria mais tarde pra vocês, mas como eu disse no começo dessa análise, quando eu usei ele no final de semana, gente, eu usei esse notebook o dia inteiro fora da tomada, pra editar foto, pra ver série, pra ver vídeo, e ele aguentou, tipo assim, horas a fio fora da tomada, o que já mostra como esse processador está otimizado em menos gasto energético. Esse processador tem 12 núcleos físicos e 24 núcleos lógicos, alcançando um clock de até 5.1 GHz e 81 TOPS, que são trilhões de operações por segundo para processar inteligência artificial localmente. E o interessante é que esse processador ele consome até 28 watts de potência, o que é muito interessante, porque assim, normalmente um processador de notebook de alto desempenho, você vai consumir lá seus 45 watts, é o que a gente está acostumado, por exemplo, com os Intel da vida, de alto desempenho, até os próprios AMD chegava até 45 watts, né? Aqui nós temos 28 exatamente para te entregar desempenho e consumindo menos energia. E o legal desse processador também é que nós temos aqui processamentos em 5 e gráficos XDNA 2, que ajuda muito a NPU a processar essa inteligência artificial, né? Só a NPU, por exemplo, ela consegue processar 50 TOPS, 50 trilhões de operações por segundo de inteligência artificial. E aí você vira e fala assim pra mim, tá bom, Matheus, mas pra que eu vou querer um processador com NPU? Eu não uso inteligência artificial, não uso aplicativo de inteligência artificial. Se eu quiser, eu jogo num site, o site... Nesse momento, a gente está tendo uma interação com inteligência artificial, mas através de servidores, de terceiros. Então você paga para utilizar, para criar vídeo, para criar foto, para, enfim, criar imagem, para fazer texto. Você usa esse processamento nos servidores das empresas, né? Só que está tendo esse movimento para começar um processamento local, exatamente para você conseguir processar isso dentro da sua máquina e não precisar ficar pagando por esses serviços, o que é muito interessante, porque daqui a pouco, querido, vai ser tudo inteligência artificial. E agora que eu já falei da CPU, já falei da NPU, eu quero falar um pouquinho da GPU, porque assim, esse notebook tem gráficos integrados, ele não tem uma placa de vídeo dedicada, até porque, como colocar uma placa de vídeo dedicada no notebook de 1,5 cm, com que refrigeração? Então assim, foi muito inteligente da ASUS colocar essa placa de vídeo integrada, porque ela é uma das mais fortes desse segmento de placas de vídeo integradas, tá? E nós estamos falando aqui de uma AMD Radeon 890M, que é uma placa de vídeo com 12 núcleos dedicados a processar os gráficos no seu notebook. E nós fizemos, obviamente, testes de benchmark para você ter uma noção de como esses processadores novos focados em IA com desempenho mais baixo consumo de energético estão performando aí se comparado às gerações anteriores ou até à concorrência. Para começar, o Cinebench que bate 1.936 pontos no single core e 16.045 pontos no multicore. Já o Geekbench, 2.780 pontos no single core, 13.309 no multicore e a GPU com a API OpenCL 34.155 pontos. Agora eu quero trazer aquele famoso benchmark que a gente faz de jogos, tá? E é o seguinte, eu vou falar pra vocês aqui que na real ele não performou tão bem em alguns jogos. Acontece que como esse processador é novo, algumas atualizações nos jogos, no próprio sistema do Windows são necessárias para que tire toda a performance dele, tá? Então assim, vamos com calma. E não é um notebook feito para jogos como esses que eu vou colocar agora, que é o Shadow of Tomb Raider, o Horizon Zero Dawn, mas um Fortnite da vida, um LoL da vida, um Valorant da vida, que são jogos competitivos, obviamente performam legal nessa máquina, principalmente por conta da tela de 120 Hz. Então vamos à pontuação para vocês terem uma noção. No Horizon Zero Dawn, com resolução em Full HD sem DLSS, ele bateu 25 FPS em baixa, 24 FPS em média, 22 FPS em alta e 19 FPS na máxima. Já em Shadow of Tomb Raider, também com resolução Full HD sem DLSS, a gente alcançou 52 FPS em baixa, 37 em média, 32 em alta e 27 FPS na máxima.
Então assim, dá pra ver que não é um notebook focado em jogos AAA, né? Mas como eu disse pra vocês, jogos competitivos até que performam bem. E pra acompanhar todo esse hardware de processador, CPU, GPU, NPU e muitas Us, nós temos aqui 32 GB de memória RAM LPDDR5X e 1 TB de armazenamento em SSD NVMe pelo PCIe 4.0, ou seja, as memórias mais rápidas disponíveis no mercado. E chegando nela, o grande destaque dessa máquina, que eu já falei, né, o processador já consome menos. Então a bateria tem que ser uma bateria grande, e se você ver essa máquina desmontada, metade dela é bateria, tá? O ZenBook S16 tem uma bateria de 78 Wh, o que é um tamanho ideal para você que quer usar um notebook fora da tomada o dia inteiro em tarefas leves. Então dá para você sair de manhã com o notebook, ficar o dia inteiro com ele fora da tomada e carregar sua noite, como você já faz com o seu smartphone, por exemplo. E o interessante é que ele é compatível com Power Delivery, então qualquer carregador de até 100 watts dá para você colocar na USB-C e carregar esse notebook. Inclusive a fonte que vem com ele é de 65 watts e carrega esse notebook pela USB-C. Um ponto interessante também dessa bateria é que ela tem um processo de fabricação diferente, porque a ASUS conseguiu subir de 1000 para 1200 ciclos a vida útil da bateria. Ou seja, sabe quando você compra um notebook novo e ele dura mais ou menos ali seus 2, 3 anos com uma bateria decente, depois ela começa a ir água abaixo, que é normal do desgaste natural da bateria ao longo do tempo? Aqui nós temos uma bateria que dura um pouquinho mais, ela tem esse acréscimo de 20% a mais na vida útil para você ter pelo menos um bom tempo a mais aí com ela funcionando 100%, porque, enfim, é triste pensar nessa máquina, um dia a bateria pode não durar tanto, né? Mas assim, dura bastante. E com um corpo compacto, como que você otimiza o sistema de refrigeração dessa máquina? Como que você coloca um ventilador lá rodando em 1,1 centímetro de espessura? Mas assim, a ASUS conseguiu fazer esse milagre porque ela tem um sistema de refrigeração muito otimizado. Aqui nós temos ventiladores duplos, uma câmara de vapor ultra fina, folhas de grafite de 2 camadas e um design geométrico com essa grade para ajudar na saída de ar, né? Esse notebook consegue manter tudo bem resfriado mesmo em um corpo muito compacto. E tudo isso entregando o melhor desempenho dos 28 watts do processador, com até 25 decibéis de ruído, ou seja, esse notebook ele é extremamente silencioso. E para finalizar, eu quero falar sobre a webcam desse notebook, que é uma webcam com infravermelho Full HD, ou seja, ela consegue desbloquear o notebook com o seu rosto através do Windows Hello. E aqui nós temos várias técnicas de uso de inteligência artificial, graças principalmente ao ASUS AI Sense, que, usando a webcam, ele consegue eliminar aquele ruído de fundo de imagem, consegue desfocar o fundo da sua imagem para te dar mais privacidade, caso você esteja em casa ou em algum lugar que você não quer que ninguém fique vendo o que está acontecendo no fundo, consegue melhorar a qualidade de luz do seu rosto, através de inteligência artificial, fazendo aquele equilíbrio. Ele consegue também centralizar o seu rosto. Então sabe quando você tá numa chamada e você fica assim, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá? A câmera consegue acompanhar e deixar seu rosto sempre centralizado. E outra coisa que pra mim é o mais doido, é que ele consegue deixar o seu olhar sempre virado pra frente. Então sabe quando você tá numa chamada, você tá falando, explicando alguma coisa, falando um relatório, trazendo um report, alguma coisa, sei lá, de trabalho, e você tá falando com o pessoal aqui e o olho tá aqui, ó, lendo um texto que você preparou, ou dando uma olhada em alguma coisa, você vai estar olhando pra cá com o rosto pra frente, mas os seus olhos vão estar o pontinho preto do seu olho assim, ó, vai estar virado pra frente da câmera. Isso é meio doido, né? E para finalizar, por ser um ASUS AI PC, nós temos alguns recursos a mais também utilizando a câmera, como por exemplo a detecção de presença. Se você está na frente do notebook, ele sabe que você está ali usando o notebook. Você saiu da presença do notebook, automaticamente ele desliga a tela para manter a sua privacidade e bloqueia. Você voltou, ele viu que você sentou na frente do notebook, ele liga a câmera, identifica no seu rosto se é você ou não e desbloqueia o notebook. É muito mais prático, muito mais rápido, né, cara? É muita tecnologia, é uma doideira. Então essa foi a nossa análise do ASUS ZenBook S16, este notebook que, olha, entrega muito, cara, muito. Ele é super fino, super sólido, com uma tela maravilhosa, a bateria que dura pra caramba, muito processamento. Olha, é uma das máquinas da ASUS preferidas deste usuário que foi lançadas em 2024. Agora eu quero saber de vocês, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a essa máquina? Vocês têm intenção de comprar ela? Vocês acham que ela é too much, demais, ou vocês acham que poderia entregar um pouco menos para baratear um pouco? E inclusive sobre preço. O preço de lançamento no site da ASUS, né, faz mais ou menos uma semana que essa máquina chegou no mercado brasileiro, é a partir de R$ 15.300 com pagamento à vista via Pix, que você ganha um descontinho, né? Ah, se for parcelado é uns 16 mil e pouco, mais ou menos. Então assim, é uma máquina que você fala, nossa, mas 15 mil tá meio caro, né? Bom, se você for olhar a concorrência que entrega tudo isso aqui,
Você vai meio que bater nessa mesma margem de preço, né? Mas, olha, é uma máquina que entrega demais. E eu quero saber de vocês se vocês estão interessados nela. Deixa aqui nos comentários. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like neste vídeo. E acompanhe a gente nas nossas lives das terças-feiras às 18 horas na Twitch da Asus Brasil. Porque a gente fala sobre tecnologia, cultura geek, cultura pop, e é filme, e é série, e é lançamento. É muita coisa que a gente traz nessas lives e temos prêmios todas as lives, a galera. Tem gente que pega cupom de iFood, cupom de Google Play, toda semana, R$50 de iFood. Olha, vem pra live que você vai gostar, tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero vocês no próximo vídeo e na próxima live, hein? Tchau, tchau.